Gão, pelo Tá menos quietinho algo, aqui. pelo menos algo minha você já pontuou no programa de hoje, que é o seguinte. Até então, o Seabra não responsabilizava o time. Era o cosmos, o efeito adverso disso, disso, o daquilo. alinhamento dos planetas. O alinhamento dos planetas. Porém, agora, pelo menos uma coisa, ele já disse que o time foi abaixo. Não, eu acho que eu quero ver a hora que ele vai culpar o Pedrinho. Fala assim, ó, ele fica mandando mensagem, escalando o time. Áudio. Eu ponho quem o homem manda. E dá errado, a culpa é minha? Mas quando Por ele que você não briga com o Pedrinho? Mas Fala, ó, Pedrinho, você tá escalando errado, você tá mexendo mal. Coincidência ou não, depois do áudio, perdeu pro Fortaleza, empatou com o Galo, perdeu pro Boca, empatou com o Vitória, perdeu pro Inter, ganhou do Boca com um a mais o jogo inteiro. Porém, não foi colocando todas as peças que o Pedrinho pediu. Então, nessa aí, o Pedrinho pode estar. Ô, Pedrinho, manda o áudio Porque a completo. insistência Só até o meio de campo. Deixa o Seabra falar. Áudio picado não tá Deixa o rolando. Seabra falar, que aí a gente destrincha melhor sobre esse Então assunto, sobre vai as lá. escolhas do senhor Seabra. Seabra. Vai. Tivemos um desempenho individual e coletivo muito abaixo daquilo que nós podemos apresentar. Muita dificuldade em empurrar o Inter para o seu campo de defesa e conseguir se impor no jogo. Em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, quando conseguimos superar a primeira pressão, não tivemos boas escolhas ou boas ações técnicas e perdemos muita bola, ficamos sujeitos a muitos contra-ataques e desperdiçamos situações que poderiam ser mais promissoras. Mesmo com os ajustes do intervalo, o caráter do início do segundo tempo permaneceu igual. Quebramos algumas pressões e, em seguida, entregamos a bola para o adversário no momento que poderia acontecer algo mais promissor. Sofremos com isso o jogo inteiro. Estivemos não só tecnicamente desajustados em relação à qualidade das ações, mas também com leitura dos espaços e o tempo dos movimentos sempre atrasado. Sabe quem está atrasado, quem não faz a leitura dos espaços? A gente sabe. Na hora que você pega um time, você escala o time, leva ele a campo, além da Matheus Pereira dependência que o meio-campo do Cruzeiro tem, e quando ele está abaixo, o time não consegue corresponder, na hora de fazer as escolhas, você coloca quem em campo? Aqueles que a gente sabe que não vai resolver. Não adianta a gente falar que é perseguição com o Ramiro. Tem vezes que eu paro assim, estou no estádio, observo, vejo que o Seabra escalou aquele jogador e eu observo e olho. Assisto bastante, bem atentamente o jogo. Numa partida onde a galera criticou o Lucas Silva, eu falei, não, nesse jogo especificamente a galera foi meio injusta com ele, porque ele jogou muito bem, aquele jogo contra o Corinthians. Mas aí tem realmente aquela parada do camarada não vir bem nos outros jogos. Na outra partida, o Lucas Silva já caiu de rendimento, não teve a mesma rotatividade, a mesma... Fugiu a palavra agora. A mesma intensidade dos outros jogadores de meio campo. Aí você vai para um jogo fora de casa contra o Internacional, você me escala um Ramiro. Sabe quem está no banco? O Japa. O melhor jogador da gente na reta final do ano passado no Campeonato Brasileiro. E não vem sendo aproveitado. Além disso, a gente tem, por exemplo, as punições, que aí realmente já não pode ser mais parte do Seabra, muito menos da diretoria que está aí. Mas a tomada de decisão que foi feita, por exemplo, é em você afastar o João Paulo e afastar o Fernando. E aí, cara, são garotos que poderiam estar ajudando agora, numa sequência que o João Paulo vinha bem, fez gol contra o Vila Nova, vinha bem no Campeonato Brasileiro, ele é punido, não joga mais, quando volta para jogar não consegue corresponder às mesmas expectativas. E ao Fernando, que a punição dele foi ser emprestado para um time de Campeonato Brasileiro de Série C, que não tem a mesma qualidade de um time de futebol de Série A. E era um jogador que poderia estar sendo aproveitado agora, mas não. Quem soluciona os nossos problemas são as escolhas que o Seabra coloca a campo. Os mesmos que a gente sabe que não vai resolver. Perseguição da torcida? Não. Decisão sua, Seabra. E decisão errada sua, que não tem como defender. E uma coisa interessante, que o Seabra e o Cauã vêm das categorias de base. E não tem ninguém da base jogando. Né? Então não tem coerência nisso. Fala, ó, conhecem os meninos? Conhecem. Mas tem medo de colocar? Não é a filosofia do clube? O que está acontecendo? Não, e o Japa ontem quando entrou, ele entrou e mostrou que ele não é superior. Ele é infinitamente superior ao Ramiro, infinitamente superior ao Lucas Silva e está infinitamente superior.
mas na hora de ser olhado e observado, ele é a terceira opção do Seabra. Não tem explicação uma coisa dessa. É o Ramiro que vai resolver um problema de quebra de linha num jogo contra o Internacional? É ele que vai resolver esse problema? É claro que não é. Mas se você escolhe sempre colocar o mesmo jogador que não resolve o nosso problema, a culpa é sua, Seabra. Aqui tá a tabela do Campeonato Brasileiro Série A, meus amores. Ô, Bel, Galo perdeu ponto para Atlético Goianiense, para Cuiabá, para Corinthians, foi goleado pelo Vitória, perdeu o Fluminense, poderia ter sido de goleada ontem, e nos 2 jogos com o Fluminense perdeu ponto. Perdeu para o Criciúma, empatou o outro, ou seja, a parte baixa ali realmente causando muito problema para o Atlético. E outro número que eu até printei aqui, ó, nos últimos 7 jogos do Galo, uma vitória contra o fraquíssimo CRB e uma vitória contra o São Lourenço, em que o São Lourenço teve várias chances, e foi melhor em campo, teve várias chances de decidir a partida. Nesse meio tempo aqui, pegou gramado bom, não tem jogador na seleção, o departamento médico está relativamente vazio, apesar de ter o Hulk lá, né, então, e ganhou reforço. Ou seja, a lista de desculpas, Milito, acabou. Ô, Gão, nós vamos ainda agora para o seu lado, para o Seabra começar a explicar algumas opções dele. Você está pistola aí por causa do Ramiro? Ele vai falar essa questão dele em escalar ou não o Wallace. Bem, o Wallace é um jogador muito importante, muito experiente, muito qualificado, e que está iniciando uma temporada esportiva, tá certo? Ele fez um primeiro jogo de 90 minutos contra o Boca. Uma semana depois, ele fez um jogo que jogou cerca de 80 minutos. Precisamos fazer essa progressão inicial com ele aí de umas 3 partidas, pelo menos, dando esse prazo de recuperação. A minha ideia em relação a ele contra o Fortaleza é que ele entrasse no segundo tempo do jogo do Fortaleza. Nós estávamos perdendo o jogo e precisávamos de um time com soluções ofensivas naquele momento, então, por circunstâncias do jogo, ele acabou não entrando. E aí, hoje, se repetiu novamente. Concordo com ele realmente sobre essa condição de você poupar o jogador, poupar o Wallace. Então, o meu questionamento não é sobre a ausência do Wallace na escalação. A minha preocupação é sobre a ausência do Japa nas escalações. Teve jogo, por exemplo, que o Japa foi relacionado para um jogo, foi elogiado, e no outro jogo, por exemplo, ele nem sequer entrou e nem relacionado estava. Nem estava na lista dos relacionados. E numa partida, por exemplo, como aquela de ontem, na sexta-feira eu não coloquei o Japa na escalação, porque certamente ele não iria para jogo, né? Para mim, ele nem entraria na partida. E ele acabou entrando na partida e se mostrou, num momento complicado do jogo, muito mais efetivo que as peças que o Seabra sempre usa. Então, ontem, uma escalação correta. Tudo bem, com a ausência do Wallace, que está precisando se condicionar melhor. Está em início de temporada. Vinha de uma temporada europeia. Futebol brasileiro precisa se adaptar. Por que não colocar, por exemplo, Romero, Japa e Matheus Henrique? Do campo, eu assisti o jogo Cruzeiro e Boca de trás do gol, deu para ver que o Matheus Henrique é um jogador de força, mesmo sendo pequeno, de muita velocidade e muita qualidade. Com o Japa, você agregaria essa velocidade e essa força de marcação. Mas não. A opção é quem? Ramiro. E na hora de trocar, entra o Lucas Silva. Respeito a história do Lucas Silva, mas nesse momento não é o jogador ideal para resolver os problemas do Cruzeiro, Seabra.